Bem-vindos a mais um tutorial de iluminação do curso de Mental Ray da Black Pixel. Agora, neste tutorial, eu modifiquei um pouco a cena. O que eu fiz foi colocar uma parede e trazer o box um pouco... o teapot aqui para frente. Veja só na top. Tem uma parede, a luz está atrás da parede. Isso que é importante, porque todo o tutorial se baseia nessa informação. A luz está atrás da parede e ela escapa aqui pelo lado, iluminando o resto da cena. Então teremos que configurar direitinho esse tutorial. Vamos desabilitar o Final Gate. Nós desabilitamos. Vamos fechar a aba porque não vamos usar ela. Deixamos o Global Illumination habilitado. Podemos deixar o raio em 3 centímetros. Quantidade de fótons pode ser 50.000. Está legal. E o que iremos estudar agora, nesse tutorial, é isto aqui, ó, Trace Depth. O que significa Trace Depth? É a quantidade de reflexo, é a quantidade de vezes que o fóton reflete e a quantidade de vezes que o fóton refrata. E este parâmetro aqui, Max Depth, tem que ser sempre o mesmo valor que está aqui. Se aqui está 2, aqui tem que ser 2. Não adianta colocar 1 e não adianta colocar 3. Tem que ser o mesmo valor. Isso não tem exceção. Porque se nós colocarmos 1, o fóton não irá refletir e nem refratar 2 vezes. Ele irá refletir e refratar uma vez só, porque aqui tem 1. Se colocarmos 10 aqui, ele não irá refletir ou refratar 10 vezes. Irá refletir e refratar 2 vezes. Então, quero deixar bem claro que tem que ser o mesmo valor. Então, vamos deixar as configurações exatamente iguais e renderizar. Veja só o aspecto da cena. Por que nós precisamos usar o Max Depth? Porque não chegam fótons suficiente nessa cena para iluminar toda ela. Veja que aqui perto da luz existem bastante fótons na parede, praticamente preenchendo toda a parede. E à medida que a cena vai ficando mais complexa, olha o espaçamento de fótons que tem aqui. Existem buracos vazios aqui, bem diferente do espaçamento que existe lá no fundo. Bom, o que você vai fazer para resolver esse problema? Você pode colocar outra luz aqui e resolver o problema. Mas se você não puder colocar outra luz aqui, se você quer fazer um ambiente que seja iluminado de forma realista e você tem apenas uma luz artificial que é atrás daquela parede, você tem apenas uma fonte luminosa, você não pode colocar outra luz aqui por qualquer outro motivo. Como é que você vai se virar nessa situação? Para isso que serve o Trace Depth. A quantidade de reflexos que o fóton vai ter terá que ser aumentada para ele puder chegar até aqui. Porque os fótons aqui estão refletindo um número X de vezes. Estão refletindo, na verdade, 2 vezes. Se nós aumentarmos este valor para 10, veja que eu aumentei o Max Depth para 10 e o reflexo para 10. Aqui eu não aumentei, porque aqui é refração. E refração é para objetos transparentes. O que nós estamos estudando agora é a quantidade de reflexo do fóton para ele rebater mais vezes na cena e conseguir chegar aqui onde está tudo vazio. Então nós aumentamos o número de reflexos do fóton para que ele possa chegar aonde não está chegando atualmente. Se com 2 vezes ele está nessa situação, vamos clonar a cena. Vamos ver como vai ficar a cena com o fóton refletindo 10 vezes. Com certeza ficará melhor do que agora.
Veja só como ficou a cena. Existem muito mais fótons sendo rebatidos dentro da cena agora. Na verdade, o número de fótons continua o mesmo. Só que os fótons rebatem mais vezes. Mas são os mesmos fótons que estão dentro da cena. O número de fótons não foi aumentado. Mas agora não tem mais aquele espaçamento que tínhamos antes. Veja o tia Pot ali, como está muito mais detalhado, com mais fótons. Se você quiser aumentar ainda mais o número de rebatidas, não iria adiantar muito vir aqui e aumentar o número de fótons. Você tem que mexer no TraceDF para que os fótons que estejam ali na cena rebatam várias vezes. É a mesma coisa que ter uma cena com um fóton só. Esse um fóton pode rebater apenas 2 ou 3 vezes na cena, ou pode rebater milhares de vezes na cena. Tudo vai depender do valor que está aqui. Então pouco importa se aqui tem 50 mil, 1 milhão ou 2 milhões. Se tem 2 milhões de fótons na cena e eles não rebatem muito, vai ficar uma porcaria. Então nós temos que aumentar o TraceDF para que os fótons que estejam na cena percorram por ela diversas vezes. Aqui nós colocamos 10, poderíamos ter colocado mais. Queria ficar ainda melhor a iluminação da cena. Quando que nós mexemos em refração? A refração se dá quando o fóton rebate, é a quantidade de rebatidas que ele precisa dar dentro de um objeto transparente para que nós possamos visualizar o objeto transparente. Então ele vai refratar 2 vezes ou 10 vezes, dependendo do número que nós colocarmos aqui. A questão é que esses parâmetros também existem no Final Gator. Nós agora estudamos com o Final Gator desabilitado para você visualizar bem os fótons rebatendo. Então, se você quiser habilitar o Final Gator, e você terá que fazer isso, né? Você não pode deixar aqui com 1. Você tem que colocar os mesmos valores que você colocou aqui. Colocar 10. Vamos aumentar o número de fótons também, para renderizar a cena legal. E se eu não me engano, tinha sido 7 centímetros quando fizemos o outro tutorial que dava uma iluminação boa na cena. E vamos renderizar a cena. Logicamente que essa área aqui está mais escura, né, e nem haveria como ser diferente. Mas veja como a iluminação está perfeitamente suave. Vamos clonar essa cena. A iluminação, embora a cena esteja escura, ela está de excelente qualidade. Agora vamos colocar 1 e 1 no Final Gator. E aqui também. 1 e 1. Veja só como a cena se modificou totalmente. Além de ter ficado mais escuro, nós perdemos o GI e aquela qualidade que nós havíamos na cena. Veja aqui o sombreamento, como aqui está totalmente escuro, preto, e aqui havia um degradê natural. Então veja a importância da configuração do TraceDF. Esse é um parâmetro bem avançado do Mental Ray. Nem todo mundo trabalha com ele, porque as pessoas não percebem a importância que ele tem. Vamos fazer agora outro teste, aumentando ainda mais o valor do TraceDF. Vamos colocar 30. Apenas uma brincadeira para ver o que vai acontecer. Eu não fiz esse teste anteriormente e não sei que resultado vai dar.
Vamos comparar os clones. Esse aqui havia sido feito com 10. Lógico que com 30 está bem mais intensa a iluminação. O GI está bem forte e ficou bonito também. Então você pode ficar testando valores com TraceDef. Acredito que um valor mínimo deva ser 10 para esta cena aqui. Então, para você ter noção, é sempre bom começar estudando sem o Final Gate, para você ver os fótons, as bolinhas dos fótons, né? De repente você diminui o sampling rates para ter controle, assim como nós fizemos no início do tutorial. E depois iremos mexer nesses valores aqui. Para a refração, lógico que não iria precisar de 30. Eu apenas coloquei 30 por costume. A refração apenas vai cuidar das rebatidas dentro dos objetos transparentes. Então eu acredito que valores como 6, 8 ou 10 já esteja suficiente. Mas isso não é uma regra. Você tem que testar em toda a sua cena. Isso finaliza o nosso tutorial de TraceDef. Acredito que tenha ficado bem explicado. Você viu na prática o resultado de cada valor, cada configuração, sequência de configuração, combinação de configuração do TraceDef e viu que isso realmente modifica muito a qualidade da cena. Nós estudamos os principais parâmetros de iluminação global do Mental Ray, de fótons. Falta agora apenas darmos uma estudadinha na nossa barra de precisão do Final Gate e nesses parâmetros. O TraceDef aqui é exatamente o mesmo, então não será novamente estudado, porque é exatamente o mesmo fundamento, o mesmo conceito do TraceDef dos fótons. E como eu disse, tem que ser o mesmo valor. Obrigado por terem assistido a mais esse tutorial e até o próximo.